nome é Ivo Mendes Gomes, tenho 54 anos, sou aposentado como metalúrgico. Eu sou casado com a Denise, né? Nós temos 33 anos de casados, temos 2 filhas, a Renata e a Roberta, que vai nos dar um netinho agora também. Meu nome é Claudete Lopes Rodrigues, eu tenho 38 anos, moro na Praia dos Ingleses, Florianópolis, Santa Catarina. Sou casada há 21 anos, meu marido é super parceiro, tenho 5 filhos, 4 meninas e um menino. Eu fiz vasectomia. Eu uso o DIU, que é um dispositivo intrauterino. Mais de 50% das mulheres brasileiras engravidam sem planejar, às vezes sem desejar. No entanto, existem muitos métodos contraceptivos disponíveis, cada um com as suas vantagens. Informe-se, converse com seu médico, discuta com seu companheiro ou companheira e escolha o método que melhor se adequar a você. Você pode utilizar métodos comportamentais, que são aqueles que evitam ter relações sexuais alguns dias do mês. Você pode utilizar métodos de barreira, como é a camisinha masculina, a camisinha feminina ou o diafragma. Pode utilizar métodos hormonais, como são a velha e conhecida pílula anticoncepcional, os injetáveis, que podem ser mensais ou trimestrais, o adesivo que se coloca na pele, o anel vaginal que se coloca na vagina, os intrauterinos, como são os dispositivos intrauterinos liberadores de cobre ou de hormônios, os implantes subdérmicos que se colocam embaixo da pele, e os definitivos, não? Laqueadura ou vasectomia no homem. Deixa eu dar uma pitadinha. E essa chuva aí? Bota água aí pra nós. O que vocês gostam de fazer juntos? Nós gostamos de passear, conhecer lugares. Agora praticamente nós fizemos quase tudo junto, né? Depois da aposentadoria, que a gente começou a trabalhar na loja junto. Viajamos a passeio juntos e viajamos a trabalho junto também. Não dá um desarrancar. Às vezes... Quando a gente está trabalhando na loja é colegas, né? Aí ali dentro de casa é outra coisa. Desde quando a gente era namorado, eu e ele, sempre a nossa ideia é assim, vamos ter 2 filhos, independente se era casal, se era 2 meninos, se era 2 meninas. Quando é que você fez a vasectomia? Fazem 16 anos que eu fiz. Eu estava com 38 anos. E por que optou pela vasectomia? Porque eu e a minha esposa nós conversamos, né? E ela tomava anticoncepcional e se sentia mal. Doía o seio, dava vários incômodos. Nós já tínhamos 2 filhas, conversou e achei por bem eu fazer do que ela, que para mim seria mais simples, né? E depois a gente foi, consultou com o médico, viu os prós e os contras, né? Imagino que compararam então com o anticoncepcional que a exatamente, que ele usava, comparou outros métodos, tipo camisinha, e a gente achou que esse seria que já tínhamos as 2 filhas, a gente não tinha ideia de ter mais filhos, né? Eu não me lembro exatamente se alguém contou, mas eu sabia. E aquela coisa, assim, de criança por mim, tava ótimo, porque eu já tinha minha irmã e a gente brigava bastante também. Que eu mais nova e ela mais velha. Sempre a mulher que pretende usar um método anticoncepcional deve procurar um profissional de saúde para orientá-la, porque também algumas características pessoais, como quantidade da menstruação, pode levar à escolha de um ou outro método. Também, mulheres saudáveis podem utilizar em geral todos os tipos de métodos anticoncepcionais, mas mulheres que apresentam doenças associadas têm restrição ao uso de alguns métodos. O método irreversível, que é a esterilização, no caso da mulher a laqueadura, deve ser relegada a uma situação onde não seja possível usar nenhum outro método reversível.
trabalho de quinta a domingo. Segunda, terça e quarta é dedicado para eles. Quando me chamam, tô na escola, alguma coisa errada. Participa bastante, assim. Sou eu que participo das bagunças e eu sou a mais bagunceira de todos os filhos. Como assim, bagunceira? Porque eles gostam de brincar muito com eles. Começa a fazer cócega, principalmente cócega. Quando é que você descobriu sobre DIU, dispositivo intrauterino? Quando eu ganhei a Celine, daí eu perguntei pro Dr. Paulo qual era o melhor método que eu poderia usar mais rápido que eu não engravidasse. Daí ele me falou, o DIU. Seria o melhor a colocar. Uma semana depois que eu ganhei a nenê, eu fui no posto e ele colocou. E antes você conhecia o DIU? Não, antes não. O planejamento familiar é um direito e, na verdade, um dever de todos, no sentido de programar a sua vida reprodutiva. Felizmente, hoje nós contamos com a disponibilidade para todo mundo, os métodos contraceptivos mais modernos. Geralmente, a pílula anticoncepcional é o primeiro método que a quase totalidade das mulheres brasileiras usam e muitas delas continuam utilizando durante um largo período da sua vida. E todas as mulheres que usam pílula precisam de um acompanhamento periódico pelo médico para saber se não tem problema antes de usar e se não aparece algum problema durante o uso que deva ser interrompido o uso da pílula. É importante que a pílula anticoncepcional seja ingerida sempre no mesmo horário. Mantenha uma rotina, tomando o comprimido ao dormir, ao acordar ou no almoço. Os métodos de barreira, eles são os métodos muito interessantes e historicamente estão entre os primeiros que apareceram para uso. Por exemplo, com a vulcanização da borracha conseguiu-se o preservativo masculino, ou condom. Primeiro, evita a gravidez. E segundo, evita a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. As mulheres que usam pílula, procurem fazer com que o parceiro use o preservativo masculino. Ou então que ela use o preservativo feminino. Quem já tem vasectomia, ou quem tem a laqueadura tubar, a ligadura de trompa, do mesmo modo. Que assim está protegido também contra doenças sexualmente transmissíveis. Eu sou apaixonado demais pelo Grêmio, né? Estou em quase todos os jogos, os difíceis jogos que eu falte, né? Comecei a caminhar, já comecei com a bola e gosto demais. Já joguei futebol de campo há muito tempo, futebol de salão também. Continuo jogando agora futebol society, né? Mais devagarzinho um pouco, né? Como é que foi o procedimento para o senhor? O procedimento é bem simples, né? Bem rápido, ambulatorial. É só um piquezinho, um cortezinho, puxa o canalzinho, ele corta o canal, amarra as pontinhas, cauteriza e deu. Não ficou com medo de fazer? Não fiquei com medo nem nada. Como é que foi a recuperação, então, no pós-operatório? A cirurgia recomenda o seguinte, né? Que eu fui com um acompanhante, né? Que tu não pode ir sem um acompanhante. Que é uma anestesia que tu só dorme um pouquinho lá, tu não vê nada. Futebol, nada. Peso, nada, porque é um cortezinho, né? E gelo, colocar gelo para não, por causa do inchaço. Né? Chegaram a usar algum outro método anticoncepcional nos primeiros dias? Não. Até o teste do espermograma? Não, a gente usou camisinha, coisa assim, né? Até o teste final, que seria dos 30 dias, né? Fiz o teste, daí não deu nada, daí seguiu vida normal. Daí. Existem relatos de falha de vasectomia. Então, para reduzir essas falhas, se faz o espermograma, né? Isso. Então, pegar o ejaculado, né? E olhar, ver se tem algum espermatozoide. Não sentiu nenhuma alteração, prazer? Não, nada, nem em quantidades de relação, não alterou nada. A lei no Brasil diz que mulheres que têm mais de 2 filhos e que têm mais de 25 anos podem fazer laqueadura, ou homens que têm 2 filhos ou mais de 25 anos. Então, los métodos definitivos hay que pensar que son definitivos y que como tal deben ser utilizadas por hombres y mujeres que conscientemente, con todas sus faculdades mentais esclarecidas, deciden não ter mais filhos. E essa aqui tem cosquinha também? Tem, mas essa é muito brava. Ela tá com sono. Ela é.
É mais encrenqueira. Cada um tem o seu gênio. Assim. Todos têm um gênio bem forte. Você usou outros métodos anticoncepcionais? Eu usei outros. Quais foram os métodos que você usou? A pílula, no caso. Eu troquei vários tipos. Umas eu menstruava demais, a outra não menstruava, a outra eu simplesmente parava e daí vinha cólica e, nossa, me sentia muito inchada. Aí eu fui trocando. Conforme foi, eu fui trocando. E nessas trocas eu engravidava. Tinha uns que não fazia bem. Aí eu disse pro Paulo, eu quero injeção. Aí não deu certo a injeção. Eu fiquei com muitas varizes e aí me incomodou bastante. Queima muito. Aí o Paulo disse, não, já que tu engravidou, vamos tentar o DIU? Se não te adaptar, a gente tenta outro método. Eu disse, tá bom. Aí aceitei. Tá, 3 anos tá legal. Porque é um método bem simples, né? Simples, rápido. Rápido de colocar. Pra mim foi ótimo. E como coloca o dispositivo dentro do útero, né? Ele acaba mexendo, né? Então, mexe na pelezinha e se a mulher não estava menstruando quando colocou, aquilo pode descamar um pouquinho, sangra um pouquinho. Mas é normal que venha um pouquinho de sangue. Vem, mas foi bem pouquinho. Assim, cólica depois? Não tenho cólica. Tá. Então você teve realmente uma excelente resposta, né? O DIU é abortivo? O DIU não é abortivo. O DIU mexe com penetração de espermatozoides, mexe com alterações no muco cervical, mexe com disfunção ovulatória, dependendo de qual estamos falando. Usar 2 camisinhas simultaneamente garante mais proteção? Não faça isso, porque usar 2 camisinhas não garante mais proteção e arrisca que se rompa. Alguns remédios podem anular o efeito do anticoncepcional? Não é que anulam, mas as mulheres que tomam drogas antiepilépticas, como fenobarbital, as mulheres que utilizam drogas para tuberculose e alguns antibióticos, a pílula anticoncepcional funciona pior, ou seja, falha mais. Y por otro lado, usar pílula anticoncepcional con esos medicamentos hace con que esos medicamentos también funcionen en menor eficacia. Para mim, que tive 5 filhos, o melhor método está sendo o DIU. Qualquer pessoa que tenha iniciado a vida sexual e que não deseje ter filhos, deve utilizar métodos para não engravidar. Porém, é importante lembrar que a maioria dos métodos contraceptivos não previne doenças sexualmente transmissíveis. Assim, não esqueça dos métodos de barreira, como os preservativos masculinos ou femininos. Eu comecei a usar pílula desde quando eu tinha 19 anos. Eu uso camisinha. Eu acho que o melhor método de prevenção hoje em dia é a camisinha. Primeiramente, por não pegar filho. Segundo, devido a doenças, né? A pílula a gente pode esquecer durante a noite, porque ela é diária. Fora a pílula, eu peço pro meu parceiro usar sempre camisinha. Protege ele e protege ela. Eu optei pela injetável, porque ela é mais prática. Por esse motivo, que não dá para esquecer. A vasectomia eu vou fazer. Tenho alguns amigos que já fizeram vasectomia. E vivem normal, têm uma vida sexual normal. Eu sei que é uma operação bem simples, né? É rápida e bem eficaz. Eu perguntaria para o especialista se o DIU ele modificaria alguma estrutura até hormonal da mulher, né? As adolescentes têm o direito de ser atendidas e é dever do médico cumprir o sigilo profissional. Ele não pode revelar o conteúdo da consulta sem o consentimento da paciente, mesmo que ela seja menor de idade, desde que o médico acredite que essa pessoa seja menor de idade, mas tenha condição de entender o conteúdo da consulta e de se portar de acordo. Se estima, através de um estudo feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que o número de adolescentes que abortam em decorrência de uma gestação indesejada esteja em torno de 10 a 11% das pacientes que engravidam. A maneira de mudar o número de abortos em qualquer, não só entre adolescentes, como em mulheres em geral, em qualquer parte do mundo, eu acho que o principal deles é recorrendo à educação sobre os métodos contraceptivos. Em alguns lugares, os métodos contraceptivos para adolescentes têm mostrado que a maior segurança
se dá em métodos contraceptivos de longa duração, como o DIU ou os implantes hormonais, porque eles não precisam ser lembrados todos os dias. Muito obrigado. Prazer, meu amigo. Como é que foram as gestações? Tudo tranquilo. A minha gestação foi bem calma. Dos outros eu não trabalhava. Ficava em casa. Engordei muito nas outras gravidezes. Da Celine, não. Engordei 11 quilos. Você pretende mudar de método anticoncepcional? Não pretendo. Não? Tá bem assim com o DIU? Tá bem, tá ótimo. E pretende ter mais filhos? Não pretendo. Já mais. deu? Deu a cota? A minha cota já tá cheia. São 5 filhos, tá faltando uma, né? A mais velha que tá criando. O que vocês acham dessa pausa agora da mãe agora que decidiu botar o DIU? Vocês querem mais irmãos? O que vocês acham? Eu quero mais um aninho. Quer mais um aninho? Não. É. E você, Tafael? Eu acho que tá bom já. O que deve contar é a opinião da mãe. Pra mim, se ela estiver feliz, a gente tá feliz. Hoje a gente sabe muito bem, e a própria Organização Mundial da Saúde diz que não há nenhum problema em colocar DIU em mulheres que não engravidaram, ou em mulheres que engravidaram e tiveram aborto, ou em mulheres que têm filho. Todas as mulheres podem utilizar, desde que não tenham infecções vaginais importantes, a não ser que sejam tratadas antes, que não tenham malformação uterina e que não tenham alguns tumores no útero, quando então há contraindicação ao uso do DIU. Mas basicamente, quem não pode usar é quem tem infecção importante vaginal. O dispositivo intrauterino, também chamado de DIU, é um método anticoncepcional que é inserido no útero através do canal cervical por um médico. A inserção do DIU dura apenas alguns minutos. O DIU previne a gravidez mudando o ambiente físico da área da reprodução. Estas mudanças impedem que o óvulo seja fertilizado ou se implante e cresça no útero. O Palmeiras de Canoas surgiu assim, em 83, né? A gente começou jogando futebol de salão. Foi passando anos, daí a gente a família começou a aumentar. E aqui já tá jogando assim, tá jogando sobrinho, tá jogando quase todos os meus irmãos. As mulheres vão pra lá, ficam tricotando lá, batendo papo furado, tomando chimarrão e nós jogando futebol. Fez pelo SUS? Como é que foi? Fiz pelo SUS. E foi bem atendido? Bem atendido, a gente primeiro responde um questionário, né? Depois vem um psicólogo para falar contigo, por que tu quer fazer, tu tá com 38 anos, tu pode querer se separar, ter outra esposa e ter mais filhos, mas aí tu tem que estar consciente que é isso que tu quer mesmo. Né? Chegar nessa decisão de fazer vasectomia tem que estar bem claro que é um método irreversível. Irreversível, recomendo para fazer, porque eu acho que é um método que é bom. E tu não está sacrificando a esposa num medicamento que ela está ingerindo, uma droga, né? E a vida fica saudável com isso aí, não tem problema nenhum. Como é que surgiu a ideia da vasectomia? Começou a me doer assim, muito meu seio, empedrava, ficava assim dolorido. Aí a minha ginecologista disse que era o anticoncepcional, que era tudo isso, podia ser dele. E aí eu disse para ela que eu gostaria de fazer um ligamento, né? Aí ela disse, quem sabe teu marido faz vasectomia, porque a recuperação do homem é melhor que eu fazer um ligamento em ti, né? Aí ele ficou mais ou menos assim, aí a gente foi na médica, né? Aí ele queria saber o que poderia acontecer, que o homem tem aquelas coisas assim meio machista, vou ficar impotente, tudo isso, né? Ela falou pra ele tudo direitinho, como é que era. Ele veio bem tranquilo pra casa. E quando você parou de tomar a pílula, como é que se sentiu? Tipo assim, 2, 3 meses eu não senti mais nada no meu seio. A mulher que está amamentando não deveria utilizar a pílula que contém estrogênio, que é a pílula conhecida por todas as mulheres. Ela deve utilizar uma pílula que contém somente o progestogênio, que é específica para essa fase de amamentação. As pílulas convencionais utilizadas por todas as mulheres diminuem o leite, por isso não devem ser utilizadas nessa fase. A camisinha é a melhor proteção contra a AIDS e as outras doenças sexualmente transmissíveis. O preservativo é fácil de usar, não apresenta efeitos secundários e é distribuído gratuitamente nas unidades básicas de saúde.
Você se sente segura usando o DIU? Sim. Você chegou a conversar que o DIU não protege de doenças sexualmente transmissíveis, né? É. O único método que realmente protege contra doenças sexualmente transmissíveis daí é o preservativo. Você colocou, então, pelo posto de saúde, é isso? Pelo posto de saúde. Tá, pelo SUS. Pelo SUS. E como é que é a manutenção? Como é que você faz isso? Você colocou há 3 anos, revisa? Faz a revisão de 6 meses, para ver se está tudo ok. Tá bem. Isso pode ser feito com a enfermeira. Tá. Se o médico estiver atendendo, não tiver horário, faça com a enfermeira. Algumas mulheres podem expulsar o DIU. Podem, com certeza. O DIU, ele fica no interior do útero das mulheres. Se essa mulher tiver um útero com alguma malformação, quer dizer, o espaço dentro do útero não é adequado para conter o DIU, ela tem mais chances de expulsar o DIU. Se ela tiver algum problema anatômico aqui na parte inferior do útero, do mesmo modo pode expulsar o DIU. Então a taxa de expulsão existe, é uma taxa que não é tão alta, mas que pode acontecer. O que fazer? Idealmente, as mulheres se examinarem depois de cada menstruação. Com os 2 dedos, introduz os 2 dedos na vagina e sente os fios. Que é o período que é mais fácil para expulsar é durante a menstruação. Então, se depois da menstruação o DIU está lá, ela tem uma chance muito menor de expulsão. Você recomendaria, aconselharia para outras mulheres? Claro que recomendaria. E tem conversado com outras mulheres sobre isso? Com as amigas, minhas colegas de serviço. O que você diz? Elas perguntam se é legal, se é desconfortável e tal. Eu disse, não, eu não sinto dor nenhuma e eu recomendo. Pra mim foi o melhor. Cada caso é um caso, né? Mas pra mim, que tive 5 filhos, o melhor método está sendo o DIU. Abraço. Vem. É possível engravidar enquanto se está amamentando? Durante o período de amamentação, se o bebê mama exclusivamente, não toma água, não come papinha, em geral a mulher tem a sua ovulação suprimida, ou seja, ela não ovula. E por isso é difícil engravidar nesse período. Tomar anticoncepcional oral engorda? O que engorda é comer mais do que o normal. Porém, não se sabe ainda se algumas pessoas responderiam ao uso de pílula tendo aumento do seu apetite. A pílula em si não provoca aumento de peso. Depois de fazer vasectomia, o homem continua ejaculando normalmente? A ejaculação após a vasectomia pode mudar um pouco com diminuição do volume de sêmen. Não há mais espermatozoides, mas ainda há a ejaculação com sêmen pouco diminuída apenas. Sobre métodos contraceptivos, é interessante falar que foi uma verdadeira revolução. A gente parte de famílias que tinham 20, 10 filhos, né, para famílias agora que têm 2, 1 filho, às vezes alguns casais optando por não ter filhos. Importante falar também, Henrique, que hoje a gente tem mais opções de métodos contraceptivos, né? Então, existe o preservativo que o homem pode usar, existe o preservativo feminino. A mulher que não se adapta com a pílula anticoncepcional oral, ela pode utilizar os métodos contraceptivos injetáveis, por exemplo, ou mesmo o dispositivo intrauterino, né? Então, é importante que o casal discuta qual que é o método mais adequado para eles, ou mesmo que uma mulher escolha qual o método mais adequado para si e o homem também. Quando a gente conversa no consultório com a mulher especialmente, né, que ainda é quem mais cuida dessa parte de planejamento familiar, normalmente a gente encontra um método contraceptivo que a mulher, o casal, se sinta confortável, confiante, né, e que tenha segurança do ponto de vista de saúde. A maioria dos métodos contraceptivos, eles estão disponíveis gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Tanto os métodos orais, os comprimidos, as pílulas, como as injeções, o preservativo masculino, né? Ou mesmo aqueles que são definitivos, como a vasectomia, a ligadura de trompas, elas são todas disponibilizadas pelo SUS. Então as pessoas podem buscar atendimento numa unidade de saúde. Ser saudável para mim é ter uma família bonita como a minha,
umas filhas lindas, um bebezão lindo e um marido maravilhoso. Ser saudável para mim é a relação que eu tenho com as minhas filhas, com a minha esposa e com um grande número de amigos que cada vez cresce mais. Quer comentar? Acesse nossa página no Facebook.